Bom, então hoje nós vamos para a última parte do capítulo 12 do Missionários da Luz, que é preparação de experiências. Fala sobre o preparo das reencarnações, né? A gente viu que não é tão simples assim reencarnar. Não é tão aleatório, tão sem nenhum tipo de planejamento. Até o corpo, principalmente o corpo, né? Nesse capítulo nós estamos vendo as particularidades. E dessa vez nós vamos finalizar o capítulo. O André Luiz está ali acompanhando o Manassés e ele está dando vários exemplos, várias lições para ele e para nós. E no final desse capítulo nós ainda vamos ter mais 3 exemplos de preparações de casos reencarnatórios a serem preparados ali. Então vamos lá. A gente terminou o domingo passado falando sobre a questão dos completistas. E aí o André Luiz até perguntou se os completistas que partiam dali, como que eles escolhiam o corpo, né? E o Manassés deixou claro que os completistas, apesar de poderem escolher a forma física que vem, detalhes da forma, não escolhem as melhores formas com relação à beleza. Escolhem principalmente com relação à saúde, à durabilidade, à disposição, uma série de coisas que é para ajudar a cumprir a missão que eles têm. Mas uma preocupação com a forma exterior não é a principal, isso a gente viu. E aí, falando sobre isso, e levando o André Luiz, eles entraram numa sala, né? Que segue aqui falando, ó. Em seguida, convidado pelo meu novo amigo, penetrei numa das dependências consagradas aos serviços de desenho. Então é como se fosse a sala do desenho, do projeto mesmo, tá? Imaginem uma sala, um ambiente de engenharia, né? Ou de arquitetura, onde vários projetos estão sendo desenhados em várias mesas, com um grupo ou uma pessoa, fazendo o desenho de cada um dos projetos reencarnatórios. Pequenas telas demonstrando peças do organismo humano estavam ordenadamente em todos os recantos. Tinha a impressão fiel de que me encontrava num grande centro de anatomistas. Então, olha, ele descreve como sendo um local de estudo de medicina, do corpo humano mesmo, né? Porque os desenhos eram sobre a estrutura física das próximas experiências que alguns iriam reencarnar, cercados de auxiliares competentes e operosos. Então, olha só, além de ter o anatomista, o principal, existiam os cooperadores ali nos projetos. Espalhavam-se desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos de todos os feitios e para todos os gostos. Como sabe, observou Manassés, cuidadoso, no serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Quer dizer, não é ao acaso. Então, esses projetos de recapitulações, né, das nossas experiências são sempre projetados. Para isso, trabalham aqui centenas de técnicos em questões de embriologia e biologia em geral, no sentido de orientar as experiências individuais do futuro de quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo. Às vezes a gente acha, poxa, acho que lá eles só falam de espiritualidade, né, de espírito, de coisas, mas não, olha, são irmãos desencarnados extremamente especializados em embriologia humana e biologia do corpo aqui encarnado. Sentindo espontânea veneração, contemplei os serviços que se inclinavam atenciosos, arquitetando o porvir de muitos companheiros. Como era complexa a oportunidade de renascer. Então, esse é um dos pontos principais, eu acho, que do capítulo de hoje. A gente ter consciência de que não é tão simples assim a gente estar numa nova encarnação. E é o comentário que o André Luiz está fazendo aqui, né? Que atividades intensas exigia dos benfeitores espirituais. Ao meu gesto de estranheza, respondeu Manassés numa síntese expressiva. Você não ignora que os homens ainda selvagens
ou semi-selvagens, embora utilizando os recursos sempre sagrados da natureza, edificam suas habitações em moldes mais simples e rudimentares. Habitações que ele está falando aqui, está falando da habitação em que esses homens que moram, por exemplo, os homens das cavernas, os índios, as tribos primitivas, elas elaboram as casas de maneira mais simples. Mas não só nesse quesito. Algumas encarnações que obedecem a padrões mais gerais também têm padrões que não elaboram tanto pelas necessidades que aquele espírito vai estar fazendo naquela encarnação. Mas a comparação que ele está fazendo é isso. Os espíritos ou os seres humanos mais selvagens ou semi-selvagens, eles constroem uma casa mais simples. Porque eles não têm tantas demandas, eles não têm tantas necessidades. Aí olha o que o Manassés continua explicando para o André Luiz. Todavia, o homem que já atingiu certo padrão de ideal, desenvolvendo faculdades superiores, constrói o lar, organizando plantas prévias. Então, tanto aqui nós, quando vamos buscar uma casa, uma residência, a gente escolhe a casa que tem o cômodo mais adequado para a função que eu vou executar, o projeto mais elaborado de acordo com aquilo que eu já tenho como um ideal a desempenhar na minha profissão, ou na minha família, ou na minha sociedade. Então, essa é uma comparação que o Manassés está mostrando para o André Luiz e para a gente, que se transporta também para o que eles estão fazendo para a casa que o espírito vai habitar. Porque a habitação para o espírito é o nosso corpo. Então isso a gente tem que entender, porque muitas vezes, principalmente para as pessoas mais materialistas, elas acabam achando que somos o corpo, né? E que o corpo, quando ele acaba, quando ele morre, acabou a nossa vida, acabou a nossa existência. Mas isso é claro que não faz sentido. Senão não faria nenhum sentido a nossa vida em busca de sermos melhores, de nós sabemos que tem uma vida depois disso tudo. E então o principal não é o corpo, é o espírito. Então, se o espírito que vai viver num mundo espiritual, ele vai estar desprendido do corpo, o corpo que a gente está usando aqui nessa nova experiência, seja uma ou sejam várias, independente se a pessoa acredita ou não em reencarnação ou não, a gente tem que concordar que o corpo ele é temporário. Ele é uma casa onde o espírito vem, executa o que tem que executar e depois volta para onde ele veio. Então, essa casa ela pode ser mais bem planejada, elaborada ou não. E é o que eles fazem nesse local aqui no nosso lar. E aí, indicando o quadro interior extremamente movimentado, acrescentou sorridente. Não estamos aqui senão cogitando igualmente de projetos para futuras habitações carnais. É exatamente o que nós falamos aqui agora. O corpo humano não deixa de ser a mais importante moradia para nós outros, quando compelidos à permanência na crosta. Às vezes a gente se preocupa tanto com a nossa casa e não se preocupa tanto com o nosso corpo. E o nosso corpo, como ele fala aqui, né? É a mais importante moradia do nosso espírito. Não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre classificava-o como templo do Senhor. Jesus fala numa das passagens, né? Aliás, se a gente entrar aqui, ó, a gente vai ver justamente essa passagem. Aqui, ó. Estando certo de que logo tenho de deixar o meu tabernáculo. Olha lá, Jesus se referia ao corpo que ele estava habitando como sendo um templo sagrado, um tabernáculo. E que ele logo teria que deixar esse tabernáculo. E então, deixando claro que não só como casa, mas como templo, como uma moradia sagrada que cada um de nós habita. Impressionado, seguia atenciosamente os trabalhos em curso. Dispunhamo-nos a seguir adiante quando uma irmã, de porte muito respeitável, aproximou-se saudando Manassés afetuosamente. Ele respondeu com gentileza e apresentou-ma.
é nossa irmã Anacleta. Cumprimentei-a, sentindo-lhe a simpatia pessoal. Então, essa irmã que veio ali atrás de Manassés, Manassés já apresentou, né, como sendo a Anacleta, e agora ele fala para o André Luiz alguns detalhes sobre esta irmã. E olha o que ele fala. Trata-se de uma das nossas trabalhadoras mais corajosas, acentuou o funcionário do trabalho de informações. A senhora sorriu, algo contrafeita, por se ver focalizada na opinião franca do companheiro. Então, apesar dele elogiar ela não concordou muito, algo contrafeita, mas todavia, apesar dela sorrir, né, mas contrafeita, Manassés, com o otimismo que lhe era característico, prosseguiu. Imagine que voltará à esfera do globo em breves dias, em tarefa de profunda abnegação, por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais das zonas inferiores. Então, olha isso. A Anacleta está voltando numa nova encarnação. Em breves dias ela já vai estar reencarnando para poder ajudar 4 entidades que estão há 40 anos nas zonas umbralinas. Então, olha, e agora vamos entender um pouco mais sobre o caso da Anacleta. Ela responde quando ele fala isso. Não vejo nisso abnegação alguma, atalhou a senhora sorrindo. Cumprirei tão somente um dever. Então, olha isso, ela encara não como sendo uma missão que ela deva ser reconhecida, parabenizada, é somente um dever o que eu estou indo fazer com essas 4 criaturas que estão no umbral. E fixando-me desassombrada e serena, asseverou. E olha o que ela fala para o André Luiz agora. Olha o caso da Anacleta. As mães que não completaram. Ô Estela, pode falar. Ô Marco, sabe qual que é a minha dúvida? Não é dúvida. É, a pessoa fica, por exemplo, 1, 2, 3 anos no umbral. Como que ela sabe que ela ficou esses anos? Quando ela está lá ou quando ela saiu? Geralmente, quando ela está lá, Estela, ela não tem uma noção real do tempo. O próprio André Luiz fala, você lembra no nosso lar, quando ele saiu do umbral, ele tinha a impressão que ele estava lá há muito tempo, mas ele não sabia quanto. Ele ficou sabendo quanto tempo ele ficou lá no nosso lar, através de informações de alguns. Eu não posso falar para você que todos são assim. Pelo que a gente ouve de história, a maioria não tem noção, porque está perdido numa repetição de vivências ou de situações que acaba perdendo essa noção. E vários relatam isso, que parece uma repetição eterna, mas a gente não tem Eu, como ter eu certeza. achei que eram todos que sabiam, mais ou menos. E pelo jeito, não. Não tem como saber. Mas eu acho que muitos, pelas histórias que a gente ouve, sabem, têm noção disso depois que saem, Tá ou bom. por informações dos outros. E aí vamos ver agora o que, que a Anacleta fala para o André Luiz. As mães que não completaram a obra de amor que o pai lhes confia junto dos filhos amados, devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Então, a primeira coisa que ela já nos mostra aqui é que ela é mãe desses 4 que estão no umbral. E aí, olha o que ela fala. Ela, como mãe, não completou a obra o pai maior, né, confiou a ela junto dos filhos. E ela afirma aqui, ó, esse o meu caso. Não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação. Então, para ela, não é um sacrifício, não é mérito algum, é obrigação, é um dever que ela cumpre de poder redirecionar aqueles que, por algum motivo, ela bagunçou a vida. E nós vamos ver um pouquinho melhor o como ela bagunçou a vida. A gente também tem que entender aqui, não existe regra, mas cada exemplo desses que a gente colhe aqui nesses livros
são ótimos exemplos para a gente entender a responsabilidade dos nossos atos na própria educação, na própria criação dos nossos filhos. E interessava-me a história daquela irmã despretensiosa e simpática. Por isso mesmo, animei-me a perguntar-lhe: regressará então dentro em breve? De qualquer maneira, quer dizer, apesar dela tirar a questão do mérito, né? O André Luiz dá um estímulo para ela. De qualquer maneira, sua resolução traduz devotamento e bondade. E não posso esquecer que também minha mãe voltou ao círculo da carne, tangida por sublime dedicação. Porque a mãe do André Luiz estava planejando voltar lá no Nosso Lar, né? Quando era o livro Nosso Lar. Agora, ela já está reencarnada, a mãe do André Luiz, com o pai do André Luiz e as outras pessoas envolvidas naquela trama para poder resolver isso. E o André Luiz lembrou disso nesse momento e falou para a Anacleto. E quando ele fala isso, ó, notei que os olhos dela se encheram de lágrimas discretas que não chegaram a cair. Emocionada talvez com a minha observação sincera, estendeu-me a destra gentilmente e, dando a ideia de que não desejava continuar em conversação relativa ao assunto, disse-me comovida. Quer dizer, ela ficou emocionada, mas não quis continuar o assunto. E olha o que ela pede para o André Luiz, é muito interessante esse detalhe do que ela fala para o André Luiz, se a gente considerar o seguinte, ela não conhece o André Luiz, acabou de conhecer, e está partindo para uma nova encarnação, provavelmente por muito tempo não vai ver mais o André Luiz. E olha o que ela pede para ele. Muito grata pelo conforto de suas palavras. Mais tarde, ao se lembrar de mim, ajude-me com o seu pensamento amigo. Olha que interessante isso. Isso dá noção para a gente o quanto que a gente lembrar de alguém com carinho, querendo ajudar, sem pensamento de desespero, sem pensamento de seja lá qual for, porque muitos que perdem algumas pessoas, principalmente quando desencarnam, né? Se lembram com muita amargura, com muito desespero, e isso atrapalha. Olha o que a Anacleta está pedindo. Quando você se lembrar de mim, do meu caso, que eu estou indo reencarnar com essas 4 criaturas, ajude-me com o seu pensamento amigo. O André Luiz é um desconhecido, mas ainda assim é um irmão que ela cruzou, que mostrou um carinho para ela. E que ela lembrou que ele também, por mais impessoal que seja a relação entre os dois, ele também pode ajudar ela com vibração positiva, de estímulo. Lembrando dela, até nós, nesse momento, por exemplo, podemos nos lembrar dela. Ela está em algum lugar. Que ela esteja bem, que ela esteja conseguindo cumprir com as obrigações que ela estava fazendo. Que cada um que a gente pense na nossa vida, a gente pense com essa mentalidade de levar estímulo, de levar vibração que possa ajudar, e não o contrário. Nesse ponto da ligeira palestra, Manassés indagou: já recebeu todos os projetos? Sim, respondeu ela. Não somente os que se referem aos meus pobres filhos, mas também a planta relativa à minha própria forma futura. Então aqui também já fica claro aquilo que a gente aprendeu no começo do capítulo, que eles falaram: a forma física, ela pode ser escolhida ou por aquele espírito que já tem condições de escolher, ou por pessoas amadas que projetam e se preocupam com aquela encarnação daquela pessoa. No caso da Anacleta, ela fez o projeto dela e ela também acabou, juntamente com outros, finalizando o projeto dos filhos que ela vai tirar do umbral. Provavelmente esses filhos ainda não estão em condições de deliberar, de escolher nada. E ela, então, é uma das que está assumindo esse cargo, né, essa responsabilidade. Está satisfeita? Muitíssimo, redarguiu a dama. Na lei do Pai, a justiça está cheia de misericórdia e continuo na condição de grande devedora. Em seguida, despediu-se calma e afável. Então, depois que ela falou sobre os projetos, pegou os projetos
e saiu ali da presença do André Luiz e do Manassés. Manassés compreendeu minha curiosidade e explicou. Então, como ela não queria falar sobre o assunto, aí o Manassés, quando ela partiu, explicou melhor para o André Luiz. E agora nós vamos entender melhor também a situação que levou aos filhos dela irem para essa condição, né? E aí, olha o que ele fala, porque aí a gente pode imaginar, então a Anacleta provavelmente foi uma pessoa que não cuidou bem dos filhos, abandonou os filhos, seja lá o que for. Pode ser também, mas o caso dela não é bem esse. Olha o que Manassés agora vai contar. Anacleta é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo a fim de operar determinadas retificações no coração materno. Então, uma mãe no mundo, um pai no mundo, mesmo com muita ternura, mesmo com muito devotamento, às vezes tem desvio na forma de cuidar do filho. É o caso do excesso de mimo, de fazer demais as vontades dos filhos, quando eles às vezes precisam de algumas corrigendas, de algumas imposições, de alguns deveres a serem cumpridos. Então, olha o que o Manassés continua contando para a gente. Por imprevidência dela, noutro tempo, os 4 filhos que o Senhor lhes confiara caíram desastradamente. A pobrezinha albergava certas noções de carinho que não se compadecem com a realidade. Então, é claro que aqui a gente tem que olhar para essa situação, sem julgamento, sem comparar com ninguém, mas o carinho exagerado, sem estímulo ao crescimento daquele que é da nossa responsabilidade, leva a prejuízo das almas, né? E aí, olha aqui, continua a história dela. Seu esposo era homem probo e trabalhador. Apesar de abastado, quer dizer, eles eram de família rica. E o pai da família era trabalhador. E apesar de rico, nunca se esqueceu dos deveres que lhe prendiam às atividades de homem de bem, ao campo da sociedade em geral. Então, apesar de ser trabalhador e rico, ele nunca se perdeu na questão dos compromissos com ser um homem de bem, de poder estender essa bênção aos outros. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência no lar, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrazoada. E como consequência indireta, 4 almas não encontraram recursos para a jornada de redenção. Então, esses 4 filhos dela não foram estimulados a lutar pela própria sobrevivência, até as responsabilidades do trabalho. E quantos são, por exemplo, os casos que a gente não acaba vivenciando por aí, né? De pessoas que adquirem muita fortuna e não estimulam os filhos a trabalhar, a buscar. Quantos casos a gente não conhece de famílias que foram muito ricas e os filhos perderam a fortuna por conta dessa falta, né, de preocupação com relação ao que é o mais importante. Então foi o que aconteceu com esses filhos dela, né? 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigia os mais árduos sacrifícios. Caíram muito cedo em desregramentos de natureza física e moral, a pretexto de atenderem a obrigações sociais. Então, provavelmente eram aqueles filhos que eram estimulados a curtir a vida adoidado. Aí em festas, você tem que ser importante na sociedade. Você tem que curtir, você tem dinheiro, você pode ter. Na época, não existiam o que a gente tem de carrões, celulares e tudo mais. A gente sabe que isso é história de encarnações um pouco mais para trás. Mas mesmo assim, a ostentação,
dos poderes, né? E esses filhos foram estimulados a só fazer isso, a ostentar o que eles tinham e, ó, desabaram. Foi o que aconteceu com esses três. E tão degradante foram esses desregramentos que perderam muito cedo o templo do corpo. Olha isso, esses 4 morreram cedo, inclusive, pelos abusos. Abusos pode ser de ordem de alimentação, pode ser de ordem das sensações físicas em geral, pegaram doenças, por exemplo, sexualmente transmissíveis, pode ser abusos do álcool, pode ser abusos de todo tipo, até ao fato de facilitarem os acidentes. O fato é que esses 4 morreram cedo, entrando em regiões baixas, em tristes condições. Anacleta, contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si própria, senão também a dos filhos que deverão segui-la nas provas purificadoras da crosta. Então, olha isso. Ela, depois que ela percebeu o erro, depois de desencarnada, aí ela lutou, trabalhou para conseguir uma oportunidade de voltar com esses filhos e recolocá-los no trilho da ascensão espiritual. E olha o que o André pergunta. Quantos anos gastou para obter semelhante concessão? Perguntei impressionado. Mais de 30. 30 anos, no mínimo, ela levou para conquistar o direito dessa nova oportunidade que ela está quase prestes a realizar. E aí, André Luiz, imagina ainda, né, o que vai ser dessa encarnação, né, de dificuldade. Imagino-lhe os sacrifícios futuros, exclamei. Porque imaginem, 4 filhos que estavam desregrados no umbral. Como é que serão esses filhos? Eles vão vir santo? Claro que não, né? Eles vão ver cheio de tendências e problemas. E aí, ele imaginando isso e contando para Manassés, Manassés responde: sim, esclareceu Manassés. A experiência ser-lhe-á bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos. Um na qualidade de débil mental e para auxiliá-la na viuvez precoce. Olha isso, além de tudo, o marido vai partir cedo. Ela vai ficar sozinha cuidando de 4 filhos, 2 paralíticos, um com problemas mentais e a filha, como ele fala aqui, ó, para auxiliá-la na viuvez precoce, terá tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de prementes necessidades de retificação. Quem não conhece ou quem já não viu história de alguém, né? Fala assim, puxa vida, olha que vida difícil a dessa pessoa, com filhos com problemas, um paralítico, com seja lá qual a deficiência. E aí a gente começa a entender, né? No passado, porque não é porque Deus está querendo punir, é simplesmente uma oportunidade de colocar esses filhos no trilho de novo. Então, olha isso, ela só a filha e vai ter o marido desencarnando cedo. Ia dizer de minha profunda surpresa diante do mecanismo de introdução ao serviço reencarnacionista, quando outra irmã se acercou de nós procurando Manassés. Então, aqui terminou Manassés de contar a história de Anacleto. E essa é uma história que marca a nossa vida, né, de conhecimento. Que depois a gente vai lembrando, né, na nossa vida. Mas aí chegou outra pessoa. Depois das saudações afetivas, explicou-se ela, gentil, dirigindo-se ao meu novo amigo. Desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano. Olha isso, era uma pessoa que pegou o plano reencarnatório dela e falou assim, Manassés, eu preciso da sua ajuda, eu quero que faça alguns ajustes aqui. E abrindo o pequeno mapa, onde se via desenhado com extrema perfeição um organismo de mulher, acentuou. Veja bem o meu projeto para o sistema endocrínico. Sei que os amigos me favoreceram,
planejando-o com muita harmonia nas menores disposições. Entretanto, desejaria modificações. Então, olha isso, os projetistas para essa senhora fizeram um corpo perfeito. Estava perfeito, mas ela queria que fizesse algumas modificações. E aí o Manassés pergunta, em que sentido? E indagou o interpelado surpreso. A recém-chegada indicou os pontos do projeto onde se localizava o colo e falou: fui advertida por benfeitores aqui no sentido de não me apresentar na crosta dentro de linhas impecáveis para a forma física. Então, apesar de alguém fazer um projeto perfeito, os mentores espirituais, os benfeitores, falaram para ela: é melhor que você não volte tão perfeita. E em razão disso, para que eu tenha mais probabilidades de êxito em meu favor, porque a gente já entende que a beleza, às vezes, é uma pedra de tropeço para muitos, que se apegam demasiadamente à vaidade, aos prazeres que essa beleza atrai. E olha aqui, para que eu tenha mais chances de êxito na minha encarnação, na tarefa que me proponho a desempenhar, estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Então, olha isso, ela pediu para que ela viesse com um defeito na glândula tireoide e na paratireoide dela. Pode ser que ela venha com esse defeito e ela tem uma preocupação com relação a essa doença, toma remédio e tudo mais, ou não. A gente sabe que alguns desses defeitos incluem ficar mais gordinha. Se a tireoide for mais acelerada, aí muito magrinha. Então, muito ativa, mas muito magra. Então, isso faz com que ela venha com alguma alteração na forma física que vai favorecer alguns dos projetos que ela tem. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda e de perfeita harmonia física e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. Então, olha como tudo faz sentido quando a gente começa a entender essas particularidades. É claro que um espírito que não busca tanto a espiritualização ou não tem condições de executar tais coisas, às vezes prefere vir com uma forma mais bela. Ou existem também aqueles que podem talvez vir com uma forma mais bela, mas para provar que ele consegue lidar com certas influências ou não. Não sabemos, mas tudo é planejamento de acordo com as nossas facilidades ou com as nossas fraquezas, visando sempre o que a gente pode conquistar a mais. O novo companheiro endereçou-me expressivo olhar e disse-lhe: tem razão. A sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação. Então, aqueles que vêm com uma bela forma física, não vêm só com esse perigo porque eles acabam seduzindo demais as criaturas, mas também para quantos a recebem. Então, o assédio muito grande com relação a muitos. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa muito famosa. Uma pessoa que é o astro do cinema ou da música. O assédio que essa pessoa recebe é muito grande. As possibilidades dele entrar no vício com relação às drogas, às bebidas, aos desregramentos de sexualidade são muito maiores. Então, para se prevenir disso, alguns já pedem que nem esteja nisso. Vamos voltar ao exemplo do Chico? O Chico, pelo que a gente sabe, né, e de exemplo, era um espírito elevadíssimo já, com conquistas a fazer ainda, porque a gente via que o Emmanuel muitas vezes orientava ele, puxava a orelha dele. Mas a gente não pode comparar, mas mesmo assim, o Chico, na grandiosidade espiritual dele, veio num corpo sem muitas
vantagens da beleza física. E isso tem motivo de ser. E aí ela falando, então, que ela está pedindo que ela venha com esse defeito na tireoide para que ela possa vir com algumas alterações físicas. Prefiro a fealdade corpórea, tornou ela. Não estou interessada num corpo de Vênus, e sim na redenção do meu espírito para a eternidade. Então, olha como um espírito consciente já pede alguns defeitos para poder favorecer não a matéria, mas ao espírito. Manassés prometeu interpor os seus bons ofícios e tão logo se despediu da nova interlocutora, passou a mostrar-me as mais interessantes figurações de órgãos do corpo humano. Então aqui foi o outro exemplo que a gente tinha para hoje. Ainda vai ter mais um só e aí a gente finaliza o capítulo de hoje. Admirava, tomado de profunda impressão, aqueles gráficos numerosos que se alinhavam com absoluta ordem, demonstrando o cuidado espiritual que precede o serviço de reencarnações, quando meu amigo ponderou. Então, tudo isso é exemplo para a gente. O André Luiz estava aprendendo e estava extremamente encantado. Como é complexo o projeto de uma nova vida. Então, cada um que vem aqui, com um corpo, com o rosto assim, com o pé assim, com a mão assim, com a altura, com a força, com a fraqueza, seja lá o que for. Existe um projeto para isso. A medicina humana. Então, aí o Manassés, mostrando todos esses projetos e explicando tudo isso, ainda acrescenta aqui para o André Luiz. A medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Então, não só de preparo anterior, quanto das próprias encarnações, a gente sabe da influência do pensamento na nossa doença ou na nossa cura. Então, quando a ciência entender cada vez mais isso, ela vai se modificando, porque ela não vai cuidar só do corpo, não vai cuidar só daquela doença, daquela patologia. Ela vai abranger a forma de encarar. E isso já está acontecendo. Cada vez mais, desde que esse livro foi escrito até os dias de hoje, a psiquiatria, a psicologia, a medicina em geral já está conseguindo enxergar essa ligação entre as doenças do pensamento e as doenças do corpo. A relação que existe entre a fé e a cura. Quantas vezes a gente não vê hoje matérias falando sobre esse assunto? E aí ele segue explicando. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Então, são raras as exceções que a doença do corpo não tem relação com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. Então, olha isso que foi dito, olha lá atrás. A hipocondria, a preocupação excessiva com sintomas patológicos aumentam as enfermidades. Então, o hipocondríaco muitas vezes gera doença, porque ele mentalizou isso. Ou agravam a doença, porque eles mentalizam assim. E ele segue falando: as grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Então, olha isso. Um sentimento de amor pode muitas vezes levar à cura. A mim próprio, a outra pessoa que eu tenho essa preocupação, esse desvelo. Então, as grandes emoções podem curar uma pessoa. Ou o inverso. As grandes emoções patológicas podem levar a doenças que podem fazer com que aquele corpo faleça em breve por conta dessa falta de fé, por conta desse pensamento negativista. Se isso pode acontecer na esfera de atividades vulgares das lutas físicas,
Imagine o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. Então, não só o corpo recebe a transformação maléfica daquele pensamento, porque o pensamento ruim gera doença, adoece e pode levar à morte, mas não acaba por aí. O perispírito leva essa doença para o lado de lá, e é o que ele fala. Milhares de almas desencarnam nessas condições lamentáveis de desequilíbrios da mente. E a gente pode pensar isso nos dias atuais, porque independente da questão de como lidar com a pandemia, todos entendemos que existia um momento de preocupação exagerada, não levar isso adiante. Mas o que o medo exagerado causou em alguns seres humanos e que provavelmente partiram com esse pânico e ainda estão do lado de lá apavorados com relação até a essa questão, porque ainda existem pessoas. É preocupante, é claro que tem a sua preocupação, é de necessidade de cuidados, sim, é claro que é de necessidade de cuidados, mas acima de tudo a confiança em Deus, em nosso Pai, na espiritualidade que cuida e na sobrevivência do espírito apesar da carne. Por quê? Por medo de morrer, muitos acabaram já morrendo antes. Já acabaram entrando numa doença mental que às vezes estão ainda carregando isso do lado de lá, se alguns já partiram ou não. Isso então faz a gente refletir muito além nessa questão do que a pandemia nos trouxe, mas não só. Em qualquer patologia, em qualquer problema, tanto do corpo quanto das doenças, né, psíquicas. Mas aí ele segue falando: o médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos, às providências espirituais. Então, para cuidar do corpo, o médico do futuro vai cuidar antes da alma. Vai poder falar assim, ó, você tem que se equilibrar e vai poder prescrever situações que façam com que aquele espírito consiga se reerguer desde a base, que é da sua emoção, para também completar no benefício que ele vai receber na sua matéria, no seu corpo, que é sagrado, que a gente está vendo isso. Não é para menosprezar o corpo. Aliás, todo esse capítulo está falando de tudo isso, da importância do corpo, da importância do espírito e do espírito acima do corpo. O corpo ele é um recurso para que nós possamos cada vez mais enobrecer o nosso espírito. Mas um dia a medicina vai entender isso também melhor. Onde o amor cristão represente o maior papel. Então, um dia a medicina vai estar embasada no cristianismo. Não tem separação entre ciência e religião. No futuro, isso tudo vai estar junto, inclusive a filosofia. Ciência, religião e filosofia não se divergindo, mas se convergindo. Desejando, porém, prosseguir nos esclarecimentos, quanto ao serviço reencarnacionista, Manassés tomou o pequeno gráfico e, apresentando-me as linhas gerais, acentuou. Então aí o Manassés pegou um projeto e levou para o André Luiz ver o projeto. Até agora chegaram espíritos ali, almas ainda não, né, porque não estavam ligadas ao corpo. Espíritos planejando suas encarnações e mostrando seus projetos. Agora o Manassés pegou um projeto de uma pessoa que não estava ali. Aqui temos o projeto de futura reencarnação de um amigo meu. Não observa certos pontos escuros, desde o cólon descendente à alça sigmoide? Então, no projeto que o Manassés mostrou para o André Luiz, mostrou defeitos no trajeto intestinal.
daquele espírito de um amigo dele que ia reencarnar. Isso indica que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região, logo chegue à maioridade física. Trata-se, porém, de escolha dele. Então, nesse capítulo, nós já vimos pessoas que vinham com defeito na perna, pessoas que vinham paralíticas, pessoas que vinham com defeito na tireoide, promovendo uma obesidade ou uma magreza exagerada. Pessoas, como no caso dele, que vinham com problema gástrico, uma úlcera, e que ele escolheu, porque ele fez algo na encarnação passada que levou a essa necessidade. E aí ele segue explicando o porquê daquele projeto com uma úlcera. Então, olhem como não existe nada do que a gente sofra na nossa vida. É claro que tem algumas coisas que são responsabilidade de mau uso nessa encarnação. Por exemplo, você não nasce com um problema na coluna, mas você aos 40 anos adquiriu um problema na coluna, por mau uso da coluna. Mas muitos recebem algo na nascença ou durante o processo de desenvolvimento, surgem no exame de rotina. A criança vai lá, faz um exame e está com defeito na tireoide, está com câncer. E por que isso? É porque Deus sorteia alguns para serem felizes e outros para serem infelizes? É claro que não. Deus é bondade e justiça suprema. Deus não faz essa brincadeira com a gente. Essa é uma das dos grandes esclarecimentos que o Espiritismo nos trouxe, que tudo faz sentido. É tudo responsabilidade nossa. E desde a maneira que a gente lide com aquilo, a gente pode sanar aquele problema ou agravar ainda mais. E olha o que ele vai explicar agora do caso desse amigo dele que vai ter uma úlcera. E porque extrema curiosidade me vagueasse nos olhos, Manassés explicou. Esse amigo faz mais de 100 anos, quer dizer, numa encarnação passada, cometeu revoltante crime, assassinando um pobre homem a facadas. Logo que se entregou ao homicídio, qual acontece muitas vezes, a vítima desencarnada ligou-se fortemente a ele, e da semente do crime que o infeliz assassino plantou num momento, colheu resultados terríveis por muitos anos. Aqui tem tanta coisa para a gente aprender, tanta coisa, porque a gente acha muitas vezes que o que acontece aqui na Terra, muitas pessoas cometem algumas barbaridades e que deveriam ser punidas e acham que não são punidas. E a gente acha também que, por exemplo, matar alguém faz com que a gente se livre daquele alguém. Olha aqui o exemplo e que o Manassés está explicando. Como acontece muitas vezes, a vítima de um homicídio se liga imediatamente a quem matou ela. Ligou-se fortemente a ele, que semeou aquele crime. E aquela semente que ele plantou, ele colheu o resultado por muitos anos. Então ele matou a facadas uma pessoa, aquele que morreu se revoltou e se ligou a ele. Porque o espírito continua vivo ali do lado. O corpo morre, mas o espírito está do lado, vendo as facadas acontecendo. Então não existe nada que passe impune nas leis divinas. E aqui falando na sequência, né? Como não ignora, o ódio recíproco opera igualmente vigorosa imantação. E a entidade fora da carne passou a vingar-se dele todos os dias, matando-o devagarinho, através de ataques sistemáticos pelo pensamento mortífero.
Então, olha isso, o ódio que ele desenvolveu naquela pessoa fez com que ele se ligasse àquela pessoa agora a tempo indeterminado. E aquela entidade, então, passou a se vingar daquele crime que ele foi a vítima diariamente, perseguindo aquele assassino. Em suma, quando o homicida desencarnou, por sua vez, trazia o organismo perispiritual em dolorosas condições. Então é isso, aí olha isso, quando o homicida desencarnou, então ele matou aquele se ligou a ele e ficou constantemente perseguindo, obsediando. Virou o obsessor dele. E aí quando ele morreu, o amigo do Manassés, ele partiu com um organismo perispiritual em dolorosas condições, além do remorso natural que a situação lhe impusera. Então ele já tinha se arrependido, um remorso ele já tinha daquele crime que ele cometeu, até porque a gente não sabe da trajetória inteira dessa encarnação que ele levou dali para frente, com aquele remorso sendo carregado. Vamos lembrar também da questão do capítulo anterior, do marido daquela senhora, da Esther, que matou também uma pessoa e passou o resto da vida com remorso, apesar de ninguém saber que ele era o assassino. Então ele desencarnou com remorso, mas também com as consequências daquele crime. Porque nesse caso, o assassinado virou obsessor. No outro caso, o Noel que foi assassinado, né? Ele não virou obsessor. São condições diferentes de espíritos que lidam diferente com os problemas. Mas ele desencarnou bem, em condições bem complicadas no seu próprio perispírito. Arrependeu-se do crime. Sofreu muito nas regiões purgatoriais. E depois de largos padecimentos purificadores, aproximou-se da vítima, beneficiando-a em louváveis serviços de resgate e penitência. Então, nós estamos vendo aqui um caso de alguém que fez uma coisa errada, padeceu a vida, partiu em condições ruins, mas ele já começou a sua renovação ainda no mundo espiritual. Porque, como a gente vê em inúmeros casos aqui, alguns vão ficar no umbral até que alguém consiga botar ele numa nova vida. Por exemplo, o caso da Anacleta. Os filhos partiram e não se arrependeram, continuaram lá em desregramentos no umbral. Esse não. Ele se arrependeu. Sofreu por alguns anos, não sabemos quanto tempo. Mas depois que ele se arrependeu, ele conseguiu se instruir, se purificar em partes, se aproximou daquele que ele prejudicou e conseguiu levar benefício para esse que estava obsediando ele. E resgate e penitência no mundo espiritual. Cresceu moralmente. Tornou-se amigo de muitos benfeitores. Conquistou a simpatia de vários agrupamentos de nosso plano e obteve preciosas intercessões. Então, exemplos como, por exemplo, a gente também está vendo do próprio André Luiz. Errou bastante, passou um tempo no umbral e depois se redimiu através do auxílio da mãe e aprendeu bastante no mundo espiritual. Esse caso também deu um salto no mundo espiritual. Cresceu moralmente com essa oportunidade. Entretanto, a dívida permanece. Então, isso é algo que também a gente tem que entender. Ele pode ter melhorado, ele pode ter beneficiado, mas a dívida dele permanece. O amor, contudo, transformou o caráter do trabalho de pagamento. Então, olha isso. Dependendo do esforço, dependendo da maneira que cada um de nós lide com as coisas que a gente faz, a gente pode, através do amor, olha isso, porque ele teve vontade de fazer essa transformação. E ele então conseguiu transformar o caráter do trabalho de pagamento que ele teria que fazer. Porque tudo que a gente fizer se torna dívida e um dia a gente paga.
Mas como a gente paga, pode mudar. Ele conseguiu dar uma bela adiantada e mudou o caráter do pagamento. Porque a gente pode pensar assim: ah, então se ele assassinou, na próxima encarnação ele vai voltar e vai ser assassinado também para poder entender, para poder pagar dessa maneira. Não é assim. Não precisa, senão, se fosse assim, não acabava nunca. Mas Deus é tão bondoso que, dependendo do esforço de cada um, consegue mudar a forma de resgate. O nosso amigo, ao voltar à crosta, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento. Olha aqui, exatamente o que está falando. Ele não vai, quando reencarnar, precisar ser morto também. Mas onde estiver, durante os tempos de cura completa, na carne que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida, a úlcera que ele vai ter, conquistando dia a dia a necessária renovação. Então é uma doença que vai ser uma forma de ele conseguir quitar, conseguir ir se purificando através daquela dificuldade. Experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico pertinaz. Lutará incessantemente, desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final do aparelho fisiológico. Então, até o fim daquela encarnação dele, ele vai padecer a consequência desse assassinato com essa úlcera. Entretanto, desde que saiba manter-se fiel aos compromissos novos. Quer dizer, está tudo resolvido? Não também. Ele pode ter uma úlcera, e pode se revoltar, pode cometer outro crime. Ele pode ter a úlcera e pode ser resignado e se manter fiel aos compromissos novos assumidos na nova encarnação. Então, desde que ele saiba manter-se fiel, terá atingido mais tarde a plena libertação. Ele vai estar totalmente livre daquele crime que ele praticou naquela encarnação. Enquanto fixava no projeto minha melhor atenção, Manassés continuava. Segundo observamos, a justiça a justiça se cumpre sempre, mas logo se disponha o espírito à precisa transformação no Senhor, atenua-se o rigorismo do processo redentor. Então, olha isso. Ninguém vai passar impune por tudo o que fizer aqui nessa existência, na vida encarnada. Mas quando o espírito estiver disposto a se transformar, aquela pena pode ser reduzida, amainada. E aí, olha o que Manassés fala: o próprio Jesus nos lembrou, há muitos séculos, que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, a única coisa capaz de eliminar uma série de coisas ruins que a gente pode passar ou outras pessoas passarem é através do amor. Nós vamos ter que pagar. Mas se a gente entender o amor, se a gente pudesse encaminhar na direção desse amor, a gente vai estar fazendo o que o Cristo espera de nós, o que nosso Pai espera de nós. Porque Jesus também falou: o Pai não quer, né, a condenação do pecador, quer a remissão do pecador. Quer que ele se transforme, que ele se eduque, não que ele seja punido. Então, o amor cobre uma multidão de pecados. Examinei impressionado a planta educativa e, porque não encontrasse palavras bastante claras para pintar minha admiração, silenciei comovidamente. Compreendendo-me o estado da alma, o companheiro continuou. São inúmeros os projetos de corpos futuros em nossos setores de serviço. Depreende-se da maioria deles que todos os enfermos na carne são almas em trabalho da ingente conquista de si próprias. Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos, sem graves tarefas de reparação. Então, olha isso.
Não tem como. A gente pode enganar quem quer que seja, mas não a Deus. Então, há o exemplo também do que a gente viu da história passada. Daquele que partiu a Esther, que é a esposa, achando que ele era uma pessoa que foi assassinada e ele, na verdade, era um assassino. Então, ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos sem graves tarefas de reparação. E todos os que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar a si mesmos. Então, aqueles que tentam enganar a Deus ou aos outros, a única pessoa que acabam enganando são a si próprios. A vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la, quando a gente age contra essas leis divinas, no círculo das notas que devemos emitir para a sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. Então, isso é a reencarnação de reparo dos desequilíbrios das encarnações passadas. E isso também serve para o que nós estamos fazendo nessa. Se nós estamos desorganizando muito, nós vamos ter que reorganizar. A gente pode tentar nessa já corrigir, ou a gente vai ter que fazer na outra. Tudo o que a gente desafinar dessa sinfonia perfeita que Deus, maestria, né, coordena, é o maestro, nós vamos ter que ser convidados a reequilibrar. E durante alguns dias ali permaneci na instituição benemérita, compreendendo que a existência humana não é um ato acidental e que no plano da ordem divina a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. Então, tudo o que a gente vive aqui na Terra, nós temos que ter consciência disso. Foi porque a gente cavou. Foi porque a gente causou no passado e hoje a gente vai ter que lidar com isso de volta. Então, a cada um segundo as suas obras, Jesus disse isso. Tanto no hoje para o amanhã, quanto no que nós estamos vivendo hoje com relação ao que fizemos no passado. Não existe injustiça perante a lei divina. Não existe nenhum injustiçado. Nós todos somos responsáveis por aquilo que nós estamos vivendo. E nós temos que ter consciência disso e ser gratos pela oportunidade das dificuldades que a vida muitas vezes nos coloca, porque senão a gente estava perdendo de novo a oportunidade em facilidades. E porque se a gente observar, é isso que acontece. Quando a gente está vivendo uma vida de muita facilidade, de muita felicidade, geralmente a gente se esquece do trabalho retificador, do que a gente tem que fazer de esforço. Agora, quando a vida aperta, aí a gente se desdobra para melhorar, para superar. Então, as dificuldades não são punições. As dificuldades são presentes na nossa vida, do nosso Pai e dos nossos benfeitores espirituais, para que a gente possa realmente dar esse salto adiante. Agora, se a gente estiver querendo satisfação agora, né? Se a gente tiver conquistas, eu quero possuir mais, eu quero um carro melhor, eu quero cada vez mais riqueza, mais posse, mais bem-estar, mais prazer, aí a gente vai estar se enquadrando nesses desregramentos e vivendo de novo as consequências no plano espiritual dessa vida desregrada e de busca, né, pela materialidade exagerada e a falta da espiritualização através desse amor. O amor, como fala, né? É muito lindo esse trecho que fala: o amor cobre uma multidão de pecados. Nós todos somos pecadores. Nós todos somos cheios de desvios. Agora, o quanto a gente vai aproveitar? A questão, voltando, né? A lembrança do que falou nesse capítulo, o que é ser completista. Pode ser que a gente não seja completista,
mas aproveitar ao máximo as oportunidades de crescimento e de pagamento das dívidas, eu acho que tem que ser a nossa meta, né? E aqui nós encerramos esse capítulo que fala sobre a preparação das encarnações. Agora o próximo capítulo vai falar sobre reencarnações. Vai começar a mostrar casos de reencarnações acontecendo, não de preparos, né? Não de planejamentos, mas as reencarnações propriamente ditas. Certo, gente? Muito lindo, né? Muita coisa. Não sei se tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar. Não. Joia. Muito bom, então. Então, domingo que vem, entramos num próximo capítulo aí. E Foi ótimo, ótimo, ótimo. seguimos avançando, então. Certo? Vamos agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade que nós temos de estar junto aqui, fazendo isso junto, esse esforço junto. Se Deus Verdade. quiser. Boa semana para todos. Boa Tchau, semana. gente. Boa Boa semana. semana. Tchau. Tchau.